Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as técnicas de filtração. Bom, a filtração é um método de separação de componentes de misturas heterogêneas. Então nós vamos relembrar o quê? Que uma mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase, ou seja, é aquela mistura que no meu campo visual eu consigo identificar os componentes dessa mistura. Então, essa mistura heterogênea, ela pode apresentar as seguintes composições. Pode ser uma mistura formada por um sólido e um gás, por exemplo, ar e poeira, ou pode ser uma mistura formada por um sólido e líquido, como por exemplo nós temos a água e areia. Então, a filtração é um processo onde ocorre essa separação de misturas heterogêneas, tanto sólido, líquido ou gases e sólidos, que se baseia na passagem da mistura por um filtro. Então, a filtração, existe dois tipos básicos de filtração que são bastante utilizados no laboratório, que é a filtração comum, também chamada de filtração simples, ou a filtração a vácuo. Então, esses dois tipos de filtração nós podemos observar aqui nessas figuras. Por exemplo, nessa primeira figura nós temos um processo de filtração comum e já nessa outra figura nós temos um processo de filtração a vácuo, que nós vamos estudar de forma detalhada esses dois tipos de filtração. Então, na filtração simples, ela é um método de separação muito presente no laboratório químico, no laboratório de saneamento e também no cotidiano. Então, ela está relacionada, é usado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de gás, mesmo que o sólido ele se apresente em suspensão. Então, a mistura ela vai atravessar um filtro poroso, onde o material particulado ele fica retido. No caso da filtração simples, nós utilizamos aqui um filtro, um funil de vidro, e dentro desse funil de vidro nós colocamos um filtro, que é chamado de papel de filtro. Então, quando essa mistura desse sólido e líquido, ela passa por esse papel de filtro, por esse sistema, o que é que acontece? A parte sólida vai ficar retida nesse papel de filtro e a parte líquida ela vai passar, ou seja, vai passar e vai ficar aqui dentro desse becker. Então, geralmente, na filtração simples, dentro do laboratório, o esquema utilizado é esse. Então, nós temos aqui um suporte universal. Nós temos aqui uma argola segurando esse funil de vidro. Nós temos aqui um becker. Temos aqui outro becker com a mistura que nós queremos separar. E temos aqui a baqueta ou bastão de vidro, que é utilizada apenas para facilitar essa transferência e que essa mistura ela não acabe derramando. Então, é aconselhável utilizar esse bastão de vidro aqui. Então, a preparação, por exemplo, do café, o uso de um aspirador de pó, eles são exemplos de filtração que são bastante conhecidos no nosso cotidiano. Então, nós temos aqui os equipamentos que são utilizados naquele sistema que eu falei anteriormente, de uma filtração simples. Então, numa filtração simples, nós temos o funil de vidro. Então, o funil de vidro, ele é o recipiente que serve de suporte para o papel de filtro e também para direcionar a queda do líquido aqui no interior do becker. Nós temos aqui o becker, então o becker ele é o recipiente que vai receber esse filtrado, ou seja, o líquido que estava presente na mistura. Nós temos o suporte universal com essa garra ou argola. Então, esse suporte universal, a garra ou argola, ela fica presa nesse suporte universal e é utilizado para segurar ou apoiar o funil de vidro. Então, o funil de vidro ele fica aqui dentro aqui dessa garra ou argola.
E nós temos também o papel de filtro. O papel de filtro ele vai ser um material capaz de reter o material sólido presente na mistura. Então, nós temos aqui um esquema de como ocorre uma filtração simples utilizando todos esses equipamentos. Nós temos aqui o suporte universal com a argola ou garra, onde fica preso aqui o funil de vidro, e dentro do funil de vidro nós temos aqui o papel de filtro e temos aqui os dois beckers, né? Um becker com a mistura, né, sólido líquido, e aqui o outro becker com o filtrado, ou seja, com a parte líquida dessa mistura. Então aqui agora nós vamos ver um vídeo que é falando um pouco sobre, dentro do laboratório, sobre o processo de filtração simples. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma das outras muitas técnicas utilizadas no laboratório de química, a filtração. A filtração é uma técnica de separação física que a gente usa para separar uma mistura heterogênea de sólido e líquido. Ou seja, um sólido que não está solubilizado em água, por exemplo. E ela parte do princípio que, na hora que você colocar um papel de filtro, o sólido vai ficar naquele papel de filtro e o líquido vai passar direto. Só que tem um pequeno detalhe, um pequeno grande detalhe, na verdade, que faz toda a diferença na hora de você filtrar alguma coisa. Nem todos os sólidos são iguais. Tem uns que são mais finos, mais grossos, mais gelatinosos. Então, você acaba tendo que ter o quê? Vários tipos de papel de filtro e vários tipos de filtração diferentes também. Por exemplo, nós temos aqui 2 dos 3 tipos de... nós temos aqui 2 das 3 faixas que são normalmente vendidas no mercado, que é o papel de faixa azul e o papel de faixa preta. Tem também o de faixa branca. O que acontece? Eles são classificados de acordo com a velocidade da filtração por causa do tamanho dos poros do papel. Que dá para imaginar o papel de filtro como tipo uma rede, que vai deixar alguns sólidos passarem ou não. Então, se o sólido, o tamanho dele for maior do que o buraquinho da rede, ele não vai passar, se for menor ele passa. Então, o papel de faixa preta é o que tem os buracos maiores, depois ele faixa branca, depois o faixa azul. E acaba sendo uma filtração, cada um num tempo diferente do outro, sendo que o preto é mais rápido, até porque se os buracos são maiores, até a água passa mais rápido por ali. Então, para demonstrar a filtração simples, porque além daquilo tudo ainda tem mais diferenciações, a filtração simples, a vácuo, e ainda dá para fazer cada uma delas a quente ou a frio. Primeiro, a gente vai demonstrar uma filtração simples, temperatura ambiente, usando o quê? Nitrato de prata, cloreto de sódio. Que eles formam um sal bem característico de coloração branca, meio acinzentada, que é o cloreto de prata. Na hora que a gente coloca uma pequena quantidade que seja de cloreto de sódio no nitrato de prata, já dá para ver na hora a formação do cloreto de prata. E vamos fazer também a filtração de hidróxido de ferro 3, que a gente vai conseguir formar misturando o NaOH e cloreto férrico. Então, a gente tem aqui o cloreto de prata e o hidróxido de ferro 3. Primeiro, vamos usar cloreto de prata para filtração simples. Primeira coisa, o papel de filtro. A gente vai usar o de faixa preta mesmo, porque não tem necessidade de pegar o de faixa azul. Tem outro detalhe ainda. Vou pegar outra folha para demonstrar. O papel de filtro ele pode ser dobrado de 2 maneiras, principalmente. A dobra, que é a mais comum, você dobra no meio, depois você dobra no meio de novo. Depois você abre assim. Que é a que a gente vai usar, inclusive, então eu já vou deixar ele aqui. E a dobra pregueada. Você dobra assim. Depois você dobra assim. Você vai dobrando ele sempre ao meio. E para que ela serve? Está vendo que no caso da dobra simples, na hora que a gente abre, fica essa superfície, mas aqui fica um pedaço do papel que é meio que desperdiçado.
No caso da dobra pregada, na hora que você abre o papel, ele tá todo dobradinho, ou era para ficar. E na hora que você coloca ele aqui, ele vai ter um maior aproveitamento. No caso, ela teria que ser usada num funil maior, né? Porque esse aqui, na hora que você coloca, ela fecha o espaço todo. Aí não daria para filtrar. Mas a gente vai usar a simples. E outra coisa importante. Dá para ver claramente que o papel ele não fica aqui por si só. Então aqui, no caso, todas as duas soluções são aquosas. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai umedecer o papel com água. Se elas estivessem dissolvidas em qualquer outro solvente, seria com esse solvente que a gente umedeceria ele. Prontinho. Agora que o papel ele já está aqui fixado no funil, a gente vai filtrar. Para isso, precisando de um bastão de vidro, dá uma mexidinha no sólido aqui. Depois, segurar desse jeito e virar o becker. Esse sólido que sobrou, a gente vai tirar usando psita. Usando o mínimo de água possível para solubilizar o mínimo possível do seu sólido. Depois pode passar um pouco de água aqui no bastão também, para tirar o que for grudado dele. Isso é o que seria chamada transferência analítica. Então, depois de esperar um tempo, quando você vê que já está parando de pingar aqui o funil, você já vai ter separado bonitinho a sua fase líquida e a sua fase sólida. E essa é a filtração simples.